Estamos de volta com o nosso programa Eclésia. A gente estava conversando aqui no intervalo sobre um monte de questão que chegou aqui para a gente. São muitos ainda os assuntos que a gente queria abordar, porque esse assunto realmente é rico. Mas, se eu fosse você e tivesse ainda com uma dúvida, liga para cá, quem sabe dê tempo, né? 38719620 ou eclésia@rs21.com.br. Padre Guido, começa esse bloco explicando para a gente uma coisa. Quando a gente fala da Santíssima Trindade, inevitavelmente a gente cai em outros pormenores, como, por exemplo, as naturezas de Cristo, né? Divina e humana. Quando Jesus morreu na cruz, em qual natureza ali foi expressa? A divina ou a humana? Humana. A humana, como Deus, não podia nem sofrer e menos ainda morrer. Todo o sacrifício de Jesus foi como homem. Agora, é bom deixar bem claro que não era necessária a cruz. Uma simples gota de sangue de Jesus derramado para o bem da humanidade teria alcançado o mesmo objetivo, porque era o sangue de Jesus, homem, mas ao mesmo tempo de um Deus, homem e Deus. Jesus, pelo contrário, deu toda a sua vida até as últimas gotas de sangue para mostrar claramente até que ponto chegava o amor que ele tinha por cada um de nós. Muito bem. A Kátia Zoraia Oliveira queria saber se dentro de um processo de conversão, onde temos a oportunidade de conhecer a mãe de Jesus, se nós vamos passando por um processo de evolução espiritual, na qual Maria nos leva a Jesus, né? E Jesus nos conduz a um relacionamento com o Pai. Necessariamente passamos por essa etapa de vida ou vamos sempre nos relacionando com a Santíssima Trindade? Certo. O nome dele é? Kátia. Kátia. Olha, Kátia. Há um belíssimo provérbio em língua latina que diz per Mariam ad Jesum, isto é, através de Maria nós chegamos a Jesus. Maria intervém porque ela quer o bem de todos e como verdadeira mãe ela tem a iniciativa de nos socorrer. É muito bela a sua pergunta. Faça de tudo, Kátia, para consagrar o seu dia, a sua noite, o seu momento presente nas mãos de Maria como um verdadeiro gesto de amor. Maria vai te levar a Jesus. Muito bem. Antônia Santana Sarto de Lima, ela é de Nova Fátima, Paraná. Só queria dizer a você, Antônia, a questão que você passou aqui para a gente tem poucas informações para a gente poder te dar uma resposta. Eu te aconselho, então, você buscar o teu pároco e conversar sobre essa dúvida com ele pessoalmente, tá certo? E aí você vai explicar certinho a situação para ele, certamente ele vai poder orientar, tá bom, Antônia? A Marlene Gonçalves, de Caratinga, Minas Gerais, ela queria que o senhor fizesse uma análise das 3 pessoas da Santíssima Trindade separado. O senhor podia voltar e comentar rapidamente, Padre Guido, das funções, então, de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade? Certo? Ok. Começamos com a pessoa do Pai. O Pai não foi nem criado e nem gerado. É o princípio e o fim. É o princípio sendo o princípio da vida e está em perfeita sintonia e comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Na hora mesma da existência de Deus, veja, Senhora, que isso foge ao nosso controle, porque nós pensamos 10 milhões de anos atrás ou 1 bilhão de anos, não é nada. Sempre Deus existiu. E sempre existiu o reflexo da sua personalidade naquela pessoa que nós chamamos de filho, certo? O filho, portanto, foi gerado na mesma hora da existência do pai. É um conceito um pouco difícil, repito, porque somos pessoas limitadas e logo fazemos a conta com os anos, não é bem assim. Quero deixar bem claro que na mesma hora que começou a existência de Deus, e começou a existência também do Filho e do Espírito Santo. Hoje, as 3 pessoas são bem diferenciadas quanto ao nome e quanto às tarefas. O Pai é o Criador do universo. O Filho, que aceitou a natureza humana, é o Salvador da humanidade. E o Espírito Santo, com os seus 7 dons, é o santificador da Igreja. Há uma perfeita união e entendimento entre estas 3 pessoas da Santíssima Trindade que nunca agem sozinhos,
mas sempre em comunidade. Muito bem. Josinei, ele manda aqui para a gente algumas dúvidas relacionadas aos dogmas marianos. Josinei Estelevito. Josinei, acho que tem um pouco de uma pequena confusão aqui no entendimento, que talvez você deve ter entendido de uma maneira diferente do que nós falamos aqui em alguns programas anteriores. A minha sugestão, Josinei, é o seguinte, e fica para todos os nossos telespectadores. Entre no site, portal da Rede Século XXI, www.rs21.com.br, rs21 de Rede Século XXI.com.br, e procure lá então, no setor Programas, e procure no programa Eclésia. São muitos os programas Eclésias ali que ficam disponíveis para a gente assistir. No tema Dogmas Marianos, provavelmente a gente vai sanar a sua dúvida, Dogmas Marianos. Se não, você manda outros e-mails aqui no Eclésia, no e-mail aqui do programa Eclésia, que fica disponível sempre para vocês, e a gente troca ideia, tira outras dúvidas, e de repente o Padre Guilherme também te responde, tá certo? Mas vale a pena, gente, muitas das dúvidas que chegam aqui para a gente às vezes tratou desse assunto no programa da semana passada ou há 2 semanas. Então, entre no nosso portal, na rs21.com.br, clica lá em programas, são muitos os programas, são mais variados os temas. Por exemplo, semana passada a gente falou sobre o Santo Antônio. Mas a gente sempre volta nos assuntos relacionados à Nossa Senhora, aos santos, história da igreja, algum aspecto da doutrina. Então, entra lá e assiste um desses programas que certamente lhe será útil. Exato, Edgar. Gostaria de dizer aos nossos amigos, telespectadores, que todas as semanas eu estou respondendo a várias, dezenas e dezenas de e-mails, procurando agradar com a resposta aos vossos pedidos. Gente, estamos aqui à vossa disposição. A maior alegria para mim é de poder transmitir na íntegra a doutrina cristã e ver as pessoas sentir-se bem contentes de conhecer e amar a verdade. Até porque, Padre Guilherme, é muito difícil amar aquilo que a gente não conhece. Exato. Olha, temos que voltar para Santo Agostinho, né? É verdade. Ele defendia exatamente este aqui. Mas, olha, quando houve a conversão dele, ele chegou até a dizer, tarde eu te conheci e te amei, né? Quanto diz aquele antigo provérbio, que o amor aumenta através do conhecimento. Quanto mais se conhece a beleza da nossa doutrina, não podemos ficar de braços cruzados ou indiferentes, mas vamos sentir uma alegria extraordinária em transmitir também para os outros. É a nossa missão. É verdade. E se o próprio Santo Agostinho se exclamou assim, tarde te amei, imagina a mãe dele, Santa Mônica, rezando durante 30 anos pela sua conversão, ele que passou por tantos pensamentos e doutrinas longe da fé cristã, e ela ali paciente durante 30 anos. Quem sabe um dia a gente faz um programa aqui sobre Santo Agostinho, que é tão rico a sua obra, né? Vale a pena a gente se aproximar do pensamento de Santo Agostinho. Padre Guido, agora fala um pouco para a gente sobre aquele ritual de incensar o corpo de um fiel defunto ali durante o velório e também de aspergir a água benta. Que relação isso tem com a Santíssima Trindade? Certo. Hoje estava conversando com você a respeito de um uso que, na verdade, aqui no Brasil não se costuma fazer. Na hora da morte de uma pessoa, quando se faz o funeral, né, em tantos países da Europa, é costume levar o morto na igreja, onde se celebra a missa de corpo presente. E, ao término da missa, o sacerdote asperge com água benta o caixão e depois pega o turíbulo e incensa o caixão, né, onde está o corpo da pessoa morta. Por que faz isso? Porque o corpo humano é sempre considerado como templo de Deus. Não esqueçamos, entraríamos exatamente no grande mistério da Santíssima Trindade, nas primeiras páginas da Bíblia, quando notamos a voz de Deus que disse no plural, não no singular. Façam um pequeno estudo, meus amigos. Quando Deus criou o mundo, antes da pessoa humana, Deus disse, vejam bem as palavras da Bíblia, faça-se o céu, faça-se a terra, façam-se as árvores, façam-se os animais. Mas quando se tratou de criar a pessoa humana, a linguagem de Deus modificou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus usa a forma no plural, para exatamente mostrar a sua identidade
trinitária. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que a pessoa morta recebe também todas as honras religiosas, porque é um corpo que foi templo de Deus. Muito bem, Padre Guido. Algumas pessoas mandam perguntas parecidas, como, por exemplo, o José Antônio e também o Carlos Alberto, lá de Passos, Minas Gerais, para entender um pouco mais o que são as seitas, né? Como é que a gente caracteriza alguma coisa, alguma expressão religiosa que é considerado seita. Mas, em linhas gerais, por exemplo, o Carlos diz assim, não considerar religião quem não aceita o Espírito Santo e nem Nossa Senhora, considerar esse tipo de religião como uma seita, se é pecado, se está pecado em relação a isso. Atenção, é pecado acreditar nestas falsas teorias? Não, a pergunta dele é que já que ele considera ser uma seita, uma religião que não aceita o Espírito Santo, Sim. se ele está errado nessa maneira e se ele está pecando por não considerá-las. Exato. Quem somos nós para julgar por ele? Pensamos e acreditamos sempre na possibilidade de uma revisão de vida e do credo de tantas pessoas. Procuremos evitar exatamente de vestir a camisa de outros times, diríamos em termos esportivos. Certo. Sobretudo, procuremos, meus amigos, aprofundar corretamente os valores do nosso credo. Não sentiremos nenhuma necessidade de curiosar nas outras igrejas, mas ficaremos muito contentes de professar o nosso credo até o término da nossa vida. Muito bem. A Maria Isabel Vieira, aqui de Campinas, gostaria de saber, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Não seria a primeira? Não, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque é o amor profundo que existe entre o Pai e o Filho, e que manifesta esta qualidade doando o amor também para a humanidade inteira. Ontem nós lembramos os dons do Espírito Santo e o começo da Igreja, e quando os apóstolos, repletos destas chamas de língua de fogo que chegou para eles, deixaram de lado o medo e começaram abertamente a falar de Deus e formaram as primeiras comunidades cristãs. Portanto, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Muito bem. Muitas pessoas querendo mais detalhes para que a gente comente aqui sobre as igrejas que a Igreja Católica aceita que o batismo que é professado naquelas igrejas também é aceito por a gente. Olha, para a gente começo da conversa, não tem a comunhão, não aceita da doutrina da Santíssima Trindade, não são nenhuma dessas, né? Porém, a gente pode pelo menos ter um norte. Mas isso vale a pena também, qualquer um que tenha dúvida, que procure seu pároco e procure conversar isso com ele também. Sim. Porque cada situação é uma situação, cada caso é um caso, é difícil a gente generalizar. Mas, em linhas gerais, as igrejas tradicionais protestantes, que vieram da reforma como a luterana, o calvinismo, a metodista, etc., essas igrejas que têm um bom relacionamento, inclusive aqui no Brasil, com a CNBB, né, Padre Guido? Sim. Tem um bom relacionamento com essas igrejas. É possível admitir, então, que em algumas ocasiões o batismo seja válido, que é professado lá, porque existe só um batismo e não dois. Exato. Certo, Padre Guido? Agora, quando, pelo contrário, o batismo é realizado em igrejas onde não se reconhece o mistério da Santíssima Trindade, aí a Igreja Católica deve repetir quando uma pessoa se converte, né? Porque não foi administrado o batismo em nome da Santíssima Trindade. Como também, Eric, é bom que os nossos amigos também saibam, aqui no Brasil há uma igreja chamada ICAB, Igreja Católica Apostólica Brasileira. Cuidado, meus amigos, também nesta igreja não é reconhecido o batismo. Por isso, se alguém foi batizado, procure quanto antes o pároco da sua paróquia e manifeste esta irregularidade para contornar a situação.
Em linhas gerais, procure então a sua paróquia, converse com o seu pároco, explique a situação, que certamente será a melhor saída. A gente está chegando no final do nosso programa, Padre Guido, e como de costume, o Padre Guido encerra o programa nos dando a bênção, e é claro que essa bênção é em nome da Santíssima Trindade, né? Não tem como não ser. Então, por favor, Padre Guido, suas considerações finais. O tempo passa, mas nós podemos continuar. Sim. Este tema que é maravilhoso, né? Mandem-nos vossos e-mails, vamos ver se posso ajudar, estamos aqui. Tá certo. Um abraço para os amigos, seu Antônio Oliveira Silva e Dona Maria do Socorro de Anajatuba, de Maranhão. E também hoje está de aniversário o meu grande amigo Roberto Lorenz, casado com a nossa querida Cristina, lá na cidade de Teófilo Otoni. Parabéns e muitos anos de vida. Meus amigos, agradeço se nestes dias se lembraram de uma oraçãozinha pelo fato, como já foi anunciado, né, da cirurgia, mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser. E vou dar notícias também do hospital. Certamente, dê sim, Padre Guido. Para todos vocês, em nome da Santíssima Trindade, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Valeu, Padre Guido. Então, como a gente disse no início do programa, está todo mundo, olha, está convocado então, hein, a lembrar do Padre Guido nas suas orações, que na quarta-feira ele faz a sua cirurgia. Aliás, já que vai rezar pelo Padre Guido, lembra também de rezar por mim, porque quarta-feira é meu aniversário, né? Eu também aceito as orações, tá certo? Agora, o Padre Guido, então, um rápido descanso de 2 semanas para ele se recuperar da cirurgia. O programa Eclésia continua nessas semanas e depois o Padre Guido retorna aqui com o seu auxílio, que é sempre muito bem-vindo. Mas olha, fica esse recado, vale a pena. Entre no nosso site rs21.com.br e procure pelos programas antigos do programa Eclésia, tá certo? No site, o portal aqui da Rede Século XXI, rs21.com.br, clica lá em programas, procura o programa Eclésia, que está lá disponível todos os programas que a gente fez recentemente e até outros antigos. Isso não vale só para o nosso programa também, para os outros programas da casa, tá certo? Uma boa noite para vocês, uma boa semana, na semana que vem a gente se encontra. Tchau, tchau.